Agora falando de pós-operatório, a gente, por exemplo, eu faço muita prótese de joelho, infelizmente, não é uma cirurgia que eu não gosto de fazer, porque quando eu vou fazer prótese, toda a medicina esportiva falhou, né? Toda a preservação articular falhou. Mas infelizmente eu tenho feito, né? Porque a gente está pagando hoje o preço das meniscectomias, das cirurgias dos ligamentos cruzados, técnicas antigas, etc. E a gente vê que tem paciente que, primeiro que quando você faz a prótese e o paciente come, ele não se alimenta bem, ele tem mais inflamação na articulação, é um pós-operatório mais difícil, é uma ferida cirúrgica que demora mais para cicatrizar, tem mais sinovite, fica mais inchado no pós-operatório. E outro fator também que eu queria até te perguntar é a respeito do aporte proteico, pensando no sistema imune, né? Porque a cicatrização depende do sistema imune, e formação de músculo, né? Como é que você vê essas duas coisas? Primeiro, do cara que chegou, fez uma cirurgia, está mais inflamado no pós-operatório, independente da cirurgia, e do aporte proteico para pós-operatório. Eu tenho um grande amigo que é cirurgião bariátrico, Dr. Frederico Heitor, um cara super competente. E uma vez uma conversa, ele, assim, fora de hospital, fora de tudo tal, na época que eu operava ainda joelho e tudo mais, ele chegou pra mim brincando, tem o nível de complicação é bem baixo, né? E por que, Frederico? Todo mundo tem complicações, né? Só não tem complicações que não opera, né? A gente nunca sabe que vai evoluir dessa forma. Eu tive uma situação que eu tive que fazer a cirurgia de esôfago, que foi operado pelo meu professor, e eu tive uma complicação. Fui internado e tive que passar uma sonda em mim. Acontece. E ele falou assim, porque eu atendo, meus casos cirúrgicos, eu sou cirurgião bariátrico, eu opero só pacientes com obesidade grau 3, que é uma obesidade grande. Eu tenho muita infecção de ferida, eu tenho muita deiscência, que é quando não cicatriza, eu tenho trombose, eu tenho muito mais complicações que você que fica operando atleta. E eu comecei a ver, eu falei assim, é verdade. A chance de um atleta complicar é muito menor, mas muito menor do que um paciente que tem obesidade, né? E aí a gente vai cair para a mesma situação. Você opera joelho, mas muitas vezes você está operando um atleta e muitas vezes você está operando um paciente que tem obesidade, está fazendo uma prótese de joelho. E são cirurgias do joelho, mas são cirurgias completamente diferentes, tanto na parte de técnica, como na parte de pós-operatório que você vai ter, não o pós-operatório relacionado à técnica, mas o pós-operatório relacionado com a composição corporal do paciente. Então, sim, você tem muito mais problemas de complicação, você tem maior chance de infecção operatória, e para a gente, né, que quando eu operava, então, na bariátrica você tem uma infecção é uma coisa, numa prótese de joelho você tem uma infecção é outra completamente diferente. Completamente diferente. É o nosso terror, era o nosso terror. Sim. Tá? Então, muitos hoje, tem até um programa interessante na Discovery que passa, acho que todo mundo viu os Quilos Mortais, tem um médico lá que ele sempre fala, você quer operar a bariátrica, não sei o que e tal, então você vai ter que perder peso. E as pessoas se perguntam, mas pera lá, o paciente está indo para perder peso. Aí ele fala, para operar tem que perder peso. Na verdade, quando ele orienta a perder peso, é para minimizar o grande número de complicações que ele teria se operasse um paciente que a gente chama de superobeso. Porque lá são casos mais graves, né, de obesidade. São casos que o paciente tem uma massa corporal maior, que a gente chama, por exemplo, a gente indica, né, a cirurgia bariátrica com MC acima de 40, mas você às vezes encontra pacientes com IMC acima de 50, que hoje são chamados 55, superobesos. Esses pacientes, para complicarem, é muito fácil. Então, essa perda de peso dos quilos mortais que orienta é justamente para minimizar todas as complicações que você vai ter pós-operatório. Entendi. Excelente.